Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que basicamente manda aquela positividade tóxica passear. A ideia aqui é um papo reto, sem enrolação, sobre o que realmente significa a tal da sutil arte de ligar o foda-se. Então, vamos lá, para começar, um desafio. Alguém já pensou que o segredo para uma vida boa é estar feliz o tempo todo? Pois é, tá errado. Essa busca sem fim por positividade, que vendem pra gente como se fosse o único caminho, talvez seja a maior furada. Parece que a nossa cultura nos vendeu uma ideia bem torta sobre o que é, de fato, viver bem. E é exatamente aqui que a gente vai bater de frente com o que o livro chama de a grande mentira da felicidade. Aquela ideia que a nossa cultura martela na nossa cabeça o tempo todo sobre o que é ser feliz. Pensa bem, a gente é bombardeado o tempo todo com umas expectativas que, vamos combinar, são irreais, né? Seja mais feliz, mais rico, melhor em tudo, mais popular, perfeito. A mensagem é sempre de mais. Mais coisas, mais conquistas. A felicidade, segundo essa lógica, é ter o emprego dos sonhos, o carro do ano, a casa gigante. Só que isso é uma corrida que não tem linha de chegada. E aí que entra o grande paradoxo. É meio louco, mas o desejo por ter mais experiências positivas é em si uma experiência negativa. Quanto mais desesperadamente a gente corre atrás da felicidade, mais a gente reforça a sensação de que, bom, de que não somos felizes. É aquela tal lei do esforço invertido, sabe? Correr atrás de uma coisa só prova que você não a tem. E toda essa pressão acaba jogando a gente numa armadilha. Um ciclo que o autor chama de forma bem direta de círculo vicioso e infernal. E vale a pena entender como ele funciona. Funciona assim, ó. É uma armadilha psicológica. A gente se sente mal por se sentir mal. A gente fica ansioso por estar ansioso. Fica com raiva por estar com raiva. Entende? Não basta o sentimento ruim inicial. A nossa mente vai lá e coloca uma camada extra de sofrimento, porque a gente se julga por estar sentindo aquilo. É uma espiral que só afunda a gente. É aquele diálogo interno, sabe? Nossa, eu entro nesse ciclo vicioso infernal o tempo todo. Sou imbecil mesmo. Preciso parar com isso. E aí vem o golpe final. É muita imbecilidade eu mesmo me achar um imbecil. Sou familiar. Exatamente assim que o ciclo se retroalimenta. A gente fica se sentindo um neurótico, se culpando o tempo todo, fica mal por estar mal, e isso só faz a gente se sentir pior ainda. Tá, mas e aí? Como é que a gente sai dessa? Bom, é aqui que entra a tal da sutil arte. Mas calma, o que significa de verdade ligar o foda-se? E aqui a gente precisa quebrar um mito gigantesco. Ligar o foda-se não é ser indiferente, não é ser apático, não é ser um psicopata, não é sair por aí sem se importar com absolutamente nada. É o exato oposto. É sobre priorizar. É focar sua energia naquilo que realmente importa. É encarar os desafios difíceis da vida de peito aberto e, principalmente, é escolher o que é digno da sua preocupação. Pensa naquela pessoa que arruma uma briga por causa de centavos no supermercado. Aquilo se torna a coisa mais importante do mundo para ela. Por quê? Porque, no fundo, ela não tem nada mais significativo com o que se importar. A pessoa não escolheu uma batalha melhor para lutar. E aqui está o pulo do gato. A chave para uma vida boa não é se importar com mais coisas. É justamente o contrário. É se importar com menos. É se importar só com o que é verdadeiro, imediato e importante. A satisfação de verdade não vem de uma vida sem problemas. Isso não existe. Vem de encontrar os problemas que a gente fica feliz em resolver. É sobre, no fim das contas, escolher as suas lutas. E isso nos leva para a parte mais prática da coisa toda. Se o segredo é escolher como que se importar, então, no fundo, o que a gente está fazendo é escolher os nossos próprios valores. E o livro faz uma distinção bem clara. Existem valores ruins e valores bons. Os ruins são coisas como prazer a qualquer custo, sucesso material, a necessidade de estar sempre certo ou de se manter positivo o tempo todo. Porque são ruins porque eles dependem de coisas externas, fora do nosso controle. Já os valores bons, esses são internos. Coisas como honestidade, humildade, criatividade, responsabilidade. São coisas que dependem só da gente. Para entender isso na prática, vamos olhar a história do Dave Mustaine. O cara foi expulso do Metallica e, movido pela raiva, fundou o Megadeth com um único objetivo: ser mais bem-sucedido que a antiga banda. E olha, o Megadeth vendeu mais de 25 milhões de álbuns, isso é um sucesso absurdo. Mas, pra ele, não era. Ele ainda se sentia um fracasso. Por quê?
porque o Metallica tinha vendido mais de 150 milhões. A régua que ele usava para medir o próprio valor estava na mão de outra pessoa. Era uma métrica externa e isso o torturou a vida inteira, mesmo no auge do sucesso. Agora, vamos contrastar isso com outra história, talvez até mais dolorosa. A história de Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles. O cara foi expulso da banda um pouco antes deles virarem, bom, os Beatles. Imagina a dor. Ele entrou numa depressão profunda. Mas, anos depois, numa entrevista, a ficha tinha caído. Ele disse que era mais feliz do que jamais teria sido com os Beatles. Ele encontrou o que realmente valorizava, uma vida tranquila com a esposa e a família. Ou seja, ele trocou uma métrica de sucesso externa por uma interna que só dependia dele. Ele redefiniu o que sucesso significava para ele. A diferença aqui é gritante, né? De um lado, Dave Mustaine, com o valor externo, ser melhor que o Metallica. Resultado, insatisfação perpétua. Do outro, Pete Best, que mudou seu valor para algo interno, uma vida em paz com a família. Resultado, felicidade, contentamento. Fica claro que a escolha dos problemas, a escolha do sofrimento de cada um é que definiu tudo. Um foi torturado pelo próprio sucesso, enquanto o outro encontrou a paz, longe dos holofotes. Ok, escolher valores melhores pode parecer uma coisa meio abstrata, meio difícil. Mas o livro dá uma última ferramenta, talvez a mais poderosa de todas, para colocar tudo em perspectiva. E a ferramenta é simples e direta. Um dia, todo mundo aqui vai morrer. Confrontar a nossa própria mortalidade, isso sim coloca as coisas no lugar. Parece óbvio, eu sei, mas é uma coisa que a gente raramente para pensar de verdade. Como diz o Ernest Becker, a morte é a única coisa que podemos saber com certeza. E, como tal, deve ser a bússola pela qual orientamos todos os nossos outros valores e decisões. Essa ideia força a gente a pensar: qual vai ser o meu legado? Com o tempo que eu tenho, o que realmente importa? A morte tem esse poder, sabe, de pegar todas as nossas preocupações triviais e mostrar o quão pequenas elas realmente são. E, no fim, essa é a grande provocação do livro. Fica a pergunta: sabendo disso, sabendo que nosso tempo é finito, quais são as coisas triviais que a gente vai finalmente parar de ligar o foda-se? A questão toda é essa: viver uma vida de prioridades que a gente escolheu e não ficar só reagindo às demandas bestas do dia a dia. A reflexão final é essa mesmo. O que, a partir de hoje, não merece mais a nossa energia?